gente, como vocês estão? Espero que bem. Bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre economia asiática. E nesse vídeo a gente vai discutir sobre a economia da China, do Japão e da Índia. E a gente também vai falar sobre os tigres asiáticos e novos tigres asiáticos. Então vamos lá. Bom, para relembrar, a gente vai fazer uma simples distinção entre as bases do capitalismo e do socialismo. Lembrando que isso também já foi trabalhado no PET 1 e eu acho que foi na semana 3 e 4, se eu não me engano. Então tem um vídeo aqui no canal onde eu comento um pouco mais. Vocês podem procurar caso restar dúvidas, né? Então vamos lá. A gente vai fazer a distinção entre capitalismo e socialismo através de três aspectos: a sociedade, a economia e a propriedade. Quando a gente fala de sociedade no capitalismo, a gente pressupõe a existência de classes sociais antagônicas, ou seja, classes sociais divergentes que estão em constante conflito. Esse é o caso da burguesia, que é aquela que detém os meios de produção, ou seja, detém a terra ou as indústrias ou o comércio, e a gente tem o proletariado, que é aquele que nada mais detém além de sua força de trabalho. Então ele precisa vender a sua força de trabalho para sobreviver nesse sistema, ok? Quando a gente fala de sociedade no socialismo, a gente pressupõe a destruição das classes sociais, ou seja, uma sociedade igualitária, sem divisão de classes e dominada pelos altos funcionários do governo. Geralmente a gente tem um partido único. Esse partido único é responsável pela ordenação da unidade territorial e das comunidades que vivem naquele território, ok? Bom, falando sobre a questão da economia. Quando a gente pensa no capitalismo, a gente pensa na economia de mercado, nas empresas particulares e na privatização da economia. Isso se opõe à criação, por exemplo, de empresas estatais que são controladas pela unidade administrativa de um território, né? No caso, o Estado. Então, no capitalismo, a gente geralmente busca essa ideia da privatização da economia. Você coloca essas empresas estatais na mão de unidades fechadas, né? Unidades privatizadas, grandes capitalistas. Ao contrário do socialismo. No socialismo, a gente tem uma economia planificada e centralizada. Quando a gente fala em economia planificada, a gente pensa na criação de planos econômicos. Se vocês se lembrarem lá na história, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Stalin ele propôs os planos quinquenais, né, que eles pressupunham a organização da indústria e da agricultura num período de 5 anos. Então ocorria o planejamento da economia e essa ideia de centralização nas mãos do poder central, né, do partido único centralizado. A gente também tem a dominação das empresas públicas, né? Então, uma estatização da economia. Então, quando vocês pensarem em economia no capitalismo, vocês pensem nessa ideia do capital privado, né? Controlados por poucas mãos, por poucos grupos. Quando a gente pensa em economia dentro do socialismo, a gente pensa essa ideia da estatização da economia. Os meios de produção na mão do poder central, do partido único que domina aquela nação. Em relação à propriedade no capitalismo, isso aqui vai ser muito importante agora para essa discussão que a gente vai fazer na China. Quando a gente fala de propriedade no capitalismo, a gente pensa em propriedade privada dos meios de produção, seja elas indústrias, as terras, os comércios. Então são poucos grupos, poucas famílias, poucas pessoas detendo o controle sobre esses meios, né? E o restante da sociedade, eles irão trabalhar para essas pessoas. Quando a gente pensa em propriedade dentro do socialismo, a gente vem com essa ideia de propriedade coletiva dos meios de produção. Então, as pessoas elas trabalham juntas por um bem comum, pela própria sobrevivência, pela igualdade, né? Uma sociedade mais equânime. Então, esses são os princípios básicos, né, do capitalismo e do socialismo. Acho que agora vai ficar mais fácil de pensar sobre. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a China, né? A China é uma república comunista que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista, que a gente falou anteriormente. Contudo, são observadas no país práticas econômicas de cunho liberal, de cunho capitalista, por muitas consideradas capitalistas, né? Tô adiantando as coisas.
Bom, o Partido Comunista foi criado em 1921 e está à frente do governo chinês desde 1949. O governo baseia-se na atuação de um único partido, né, esse poder centralizado, que é o Partido Comunista Chinês, PCC, não permitindo a existência de outros. No passado, a China possuía um sistema político baseado em dinastias, né, que eram famílias reais que se sucediam no poder, muito parecido com a ideia de monarquia que a gente tem, né? O país ele foi governado ao longo de 268 anos pela dinastia Qing, sendo essa a última dinastia imperial chinesa. Com a queda de Qing, né, fundou-se no país a República da China em 1911. Então, da sequência, né? No ano de 1949, Mao Tse-tung, que é esse senhor aqui, né, que foi um revolucionário chinês e líder da Revolução Chinesa, por meio do Partido Comunista, estabeleceu no país a República Popular da China, ao fim da Guerra Civil Chinesa, que era a destruição daquelas dinastias, né? Mao Tse-tung governou o país até o ano de seu falecimento, que foi em 1976. Desde 2013, a China é governada por Xi Jinping, que é esse outro senhor aqui. Bom, passando um pouco, né? A economia chinesa é atualmente a que mais avança em todo o mundo. Lembrando que a nossa matéria de estudo nesse PET 3 é a economia asiática, né? Então a gente tem que dar um enfoque maior. Registrando crescimentos sucessivos em seu produto interno bruto, PIB, em uma média de 9% ao ano. Assim, no início do século XXI, a China tornou-se a segunda maior potência econômica do planeta, superando rapidamente países como Japão, Reino Unido, Alemanha e aproximando dos Estados Unidos. Só que é sempre muito importante que a gente tenha em mente que essa ideia de crescimento econômico, de desenvolvimento, de elevação do PIB, nem sempre significa melhora na qualidade de vida de toda a população. A China é um país que ainda mantém elevados índices de desigualdade social. A gente viu isso durante basicamente todo o vídeo passado sobre diversas regiões do continente asiático que tem essa ideia de desenvolvimento da economia, né, que estão no ranking de economias mais desenvolvidas do mundo, mas que ainda assim são extremamente desiguais, né? A gente tem uma concentração de renda muito forte, índices elevadíssimos de pobreza e de miséria. Então é importante que a gente pense sempre nessa ideia de que crescimento econômico nem sempre significa redução da desigualdade social, né? Então, na verdade, na maioria das vezes não significa redução da desigualdade social. Então, a gente passa mais uma vez para falar novamente sobre essa questão do desenvolvimento do mercado chinês, né? Do desenvolvimento da China enquanto potência econômica. Bom, o grande motor da economia chinesa encontra-se ligado aos fatos políticos que marcaram o país na década de 70, quando Deng Xiaoping, que é esse senhor aqui, Deng Xiaoping, ele assumiu o poder e promoveu uma ampla abertura do mercado no país. Então, se a gente tinha aquela ideia da economia planificada, estatizada e centralizada, isso meio que vai ser... não vai cair por terra, mas ele vai ser... ai, gente, eu perdi a palavra. Isso vai ser repensado, né? Eu acho que vai ser meio que... como eu posso pensar nisso? Dilatado. Eu perdi a palavra. Mas basicamente vai ocorrer a abertura do mercado no país, né? Com a instalação de empresas estrangeiras que viram no mercado chinês uma grande oportunidade de negócios, né? Essa oportunidade de negócios está por conta da população da China ser extremamente grande e eles poderem explorar a mão de obra ociosa, né? O que não puder ser absorvido pelo campo ou pelo comércio existente seria absorvido por essa indústria nascente. Bom, aí o que vai acontecer, né? A gente vai ter a instalação de empresas estrangeiras que viram no mercado chinês uma grande oportunidade de negócio. Até então, o país adotava um modelo maoísta
em que predominava a propriedade estatal e dura intervenção e controle do Partido Comunista Chinês, que a gente também já falou, que é essa ideia da economia planificada e centralizada e na mão do Partido Único. Uma das principais características desse processo foi a demarcação das zonas econômicas especiais, né? As ZEEs, né? Eu vou chamar de ZEEs aqui, mas é ZEES, né? Zonas econômicas especiais. Elas são consideradas como o principal marco de transição chinesa do comunismo ou capitalismo de Estado, na visão de alguns especialistas, para o capitalismo de economia de mercado, né? Que é essa ideia de abertura econômica, da possibilidade de existirem empresas privadas nesse território. Sendo assim, as zonas econômicas especiais, elas vão consistir em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. Então a gente tem uma faca de dois gumes, né? O governo chinês, ele oferece vantagens econômicas, né? E ao mesmo tempo ele vai ter um desenvolvimento da economia, vai atrair esses investimentos estrangeiros para o território. Então, os objetivos dessas zonas econômicas especiais, né, consistiam em áreas especificamente destinadas para o direcionamento da atividade industrial. Então, você ia ter o desenvolvimento de atividades ligadas à indústria, né, a partir do oferecimento de vantagens para atrair investimentos estrangeiros. Os principais objetivos das ZEEs eram alavancar a produção industrial na China, que era predominantemente agrária na época, que se encontrava em crise desde a década de 1960, e fortalecer o volume total de exportações. Então, queria passar de uma economia predominantemente agrária, superar a crise econômica, né, e fortalecer esse volume de exportações. Então, outra característica das zonas econômicas especiais, né, é o fator empregatício. Haja vista que a instalação das fábricas e indústrias estrangeiras demandou uma grande quantidade de mão de obra qualificada e não qualificada, né? Então a gente vai ter muito aquela ideia de você absorver a mão de obra ociosa, né? Aquelas pessoas que não encontravam empregos no comércio, ou na agricultura, ou na pecuária, elas vão ser absorvidas por essa indústria nascente e fortalecida. Então, a gente tem aqui também essa ideia de que todas as empresas estrangeiras que desejassem instalar-se no território da China deveriam associar-se com uma empresa local, estatal ou não, em uma prática conhecida na economia como joint venture. É muito aquela ideia de que, se você instala uma transnacional em um país e em um determinado momento aquele país entra em crise e já não é muito satisfatório que aquela empresa se mantenha ali, ela vai simplesmente pegar toda a sua tecnologia e ir embora, né? E as pessoas que estão lá, que trabalhavam lá, que vão ter que lidar com isso. Só que essa prática do joint venture, ela busca reduzir, né, essa ideia, essa fragilização. Porque você tem que associar o capital transnacional, uma empresa de fora, junto com uma empresa local, né, estatal ou não. Então você vai ter uma fusão dessas duas, né? Não vou correr o risco de saída. Eu trouxe para vocês aqui esse mapa que tá perfeito. Vocês vão conseguir ver o território chinês aqui e também vão perceber a questão da instalação dessas zonas econômicas especiais, né? Então aqui, em laranja, vocês vão ver concentrações industriais. Aqui também e aqui também. E aí, os tipos de empresas, né? Esse quadradinho roxo são siderúrgicas, o quadradinho vermelho metalúrgicas, o triângulo são de equipamentos, né? Produção de equipamentos, o triângulo roxo química, produção química, e as bolinhas são de produção têxtil. Então, analisando esse mapa, o que vocês tirariam como conclusão? Vamos pensar. Bom, a primeira coisa que vocês podem perceber é a questão do fator locacional, né? Grande parte dessas empresas, elas estão localizadas em áreas que favorecem o escoamento da produção. Então, seja no litoral da China,
China, nessa região litorânea, né? Então você conseguiria escoar facilmente a produção através do mar, seja em regiões onde a gente encontra canais de rios, né? A hidrografia permite também esse escoamento facilitado. Então vocês percebem que essas zonas econômicas especiais, elas se concentram em determinados pontos do território. Em outros você percebe muito pouco, né? Por exemplo, aqui mais pro centro você não vê quase nada, mais para cá você também não vê nada, mas elas ficam muito próximas dessa região litorânea e ao mesmo tempo dos leitos dos rios, né? Então, só de interpretação desse mapa a gente conseguiria chegar a essa ideia. Outra questão foi a da concentração dessas empresas em determinados pontos do território, né? Então não é algo homogêneo, é algo concentrado. Ok? Bom, os fatores que atraíram as multinacionais para a China, né? A gente tem a mão de obra barata e abundante. A gente está falando de um país extremamente populoso. A gente viu lá no início que a China, ela concentra, se eu não me engano, 18% da população mundial, 1,1 bilhão de pessoas ou um pouquinho mais. Então, existem muitas pessoas ociosas que estariam sendo absorvidas por essas indústrias. A gente também tem essa questão... Deixa eu ver, gente, peraí. A questão do melhor acesso às matérias-primas do país, né? A China é muito rica em questão de recursos naturais. A gente também tem infraestrutura adequada para rápida exportação. Então, a gente viu aqui também que elas se localizam em áreas que vão permitir o escoamento da produção de uma forma mais rápida. Então, a gente também tem um acesso ao amplo mercado consumidor do país, sem a passagem dos produtos por barreiras e tarifas alfandegárias. Então, as empresas já estão instaladas lá dentro do território e vão ser consumidas pelas pessoas que lá vivem, né? A gente também tem essa ideia dos baixos impostos locais, incluindo a isenção fiscal para importação de produtos e maquinários industriais, né? Então, a gente tem todas essas estratégias por parte do governo chinês para atrair o capital estrangeiro, né? E levar ao desenvolvimento industrial do território chinês. Então, agora a gente vai para continuar falando, né? A população da China equivale a aproximadamente 1/5 da população mundial. O que é um fator principal, né, que tornou a economia do país atrativa para os investimentos estrangeiros, pois o acesso a esse amplo mercado consumidor era garantia de rápido lucro e retorno aos investimentos realizados, né? Além disso, em razão dos menores custos, o preço de produtos, sobretudo de baixa tecnologia, tornou-se muito rápido e praticamente imbatível no mercado internacional. Então, todas essas vantagens, né, locacionais favoreceram muito criou, né, uma imagem atrativa para o capital estrangeiro, né? Bom, inicialmente instalaram-se fábricas voltadas justamente para essas mercadorias menos tecnológicas, incluindo a indústria têxtil, de alimentos, de brinquedos e de produtos descartáveis, e posteriormente houve também uma grande migração de indústrias do ramo automobilístico, de equipamentos eletrônicos de tecnologia avançada. Então, vocês lembram lá no início que eu falei que essas zonas econômicas espaciais, elas requeriram tanto mão de obra especializada quanto mão de obra não qualificada? Então, a gente pressupõe, né, que essa mão de obra não qualificada, ela vai ser absorvida pela indústria têxtil, de alimentos, de brinquedos, produtos descartáveis, e essa mão de obra qualificada por as indústrias do ramo automobilístico, de equipamentos eletrônicos, de tecnologia avançada. Aqui a gente pode passar para o fato de que essas IS, elas ainda existem e tiveram como resultados positivos, né, o grande fluxo de investimentos estrangeiros, a geração ampla de empregos e a transferência de tecnologia por meio das parcerias firmadas no âmbito da Joint Ventures. Assim, muitas empresas estatais chinesas puderam também realizar os seus investimentos em outros territórios, principalmente em países subdesenvolvidos, né? Então, após o desenvolvimento, eles têm essa expansão econômica para outros países.
Então, apesar de todas essas vantagens, né, pesam também as críticas direcionadas a esse modelo. Logicamente, tudo tem duas visões, né, ou mais visões, plurivisões. Acusando de gerar empregos apenas em curto prazo, elevar a precarização do trabalho em nome do lucro de investidores e de concentrar a geração de riquezas em uma porção específica do território, de forma a segregar as demais áreas. Isso é muito perceptível aqui nesse mapa, né? Vocês vão perceber que grande parte das zonas econômicas especiais, elas se localizam em áreas litorâneas, né? O centro e essa porção aqui, elas ficam meio que jogadas à margem, né? A léu, porque aqui favorece muito mais o escoamento da produção e diminui realmente os gastos com a exportação dos produtos. Acho que aqui também dá para perceber isso muito bem, né? Acho que esse mapa aqui está um pouco mais completo. Mas aí vocês podem perceber que certas porções do território, elas serão favorecidas em comparação com outras, né? E isso leva a gente a entender o nosso próximo tópico, que é a importância da agricultura na China. Então, a China, ela concentra em torno de 7% das áreas cultiváveis do planeta. Então, ela é extremamente importante em relação à agricultura, né? As plantações de arroz, trigo, milho, soja, tubérculos são base da alimentação de seus habitantes e de cerca de 20% da população mundial. Então, ela tem esse destaque em relação à produção agrícola e pecuária, né? Então, por todas essas qualidades, o país ele ficou conhecido como o celeiro do mundo, né? Durante um certo período. Bom, uma curiosidade histórica para vocês é que os primeiros vestígios do cultivo de arroz na China datam de períodos pré-imperiais. Acredita-se que as atividades agrárias tenham começado por volta de 7.500 a.C. A agricultura tornou-se, então, a principal atividade econômica do país. Foi sendo modificado ao longo do tempo, tá? A partir da fundação da República Popular da China, em 1949, o setor recebeu investimentos governamentais macios para modernização e automoção, né? Bom, a população rural diminuiu no início do século XXI, mas ainda há muitas províncias que continuam majoritariamente agrárias. São geralmente essas províncias mais afastadas, tá? Bom, o governo chinês, ele lança programas de melhorias para produtores com foco na diminuição das diferenças entre a vida urbana e a rural, além do suporte na inovação e tecnologia. Além disso, fazendeiros também recebem subsídios governamentais como incentivos. Então, como uma forma de síntese, né, vamos pensar em tudo que foi falado até agora. Quando vocês pensarem na China, vocês vão pensar em quê? Primeiro, a região em que ela se localiza. Qual é essa região? Extremo Oriente Asiático. O tipo de economia. É uma economia dita socialista, só que a gente tem a abertura desse mercado chinês, então ela está agora muito mais próxima do que a gente considera como capitalismo, ok? Mas vocês têm que pensar ainda dessa questão do Partido Comunista Chinês, que ainda é bastante presente. Em relação à economia, vocês vão pensar nessas zonas econômicas especiais que levou ao desenvolvimento industrial da região através da atração do capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro, ele foi atraído principalmente por mão de obra barata e abundante, mercado consumidor expressivo, né? A China, ela concentra uma população muito grande. A gente também tem essa questão de facilitar o escoamento dos produtos, né? A exportação de produtos. A gente também tem a questão de abundância de recursos naturais. E outro fator, quando vocês pensarem na economia da China, vocês também vão pensar na importância da agricultura, na história da agricultura chinesa e no quão importante foi e ainda é para certas províncias que não tiveram um desenvolvimento industrial expressivo, né? Então, a gente tem muita questão da agricultura de subsistência, isso é muito bonito. Então, passando, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia do Japão agora. Bom, o caso do Japão, né?
A economia japonesa teve um grande avanço após a Segunda Guerra Mundial. Vocês se lembram o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? A gente comentou isso no último vídeo que eu soltei sobre movimentos separatistas, né? Vocês sabem que o Japão foi derrotado depois da Segunda Guerra Mundial e de uma forma extremamente catastrófica, né? Que foi a destruição de Hiroshima e Nagasaki através das bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos da América. Então, após esse período, a gente teve esses investimentos dos Estados Unidos em relação ao Japão, né? O país ele recebeu uma grande quantidade de capital estrangeiro, principalmente norte-americano, para sua reconstrução. Então, nisso, né, o Japão passou a investir no desenvolvimento industrial e tecnológico, tornando-se na década de 1970 uma grande potência econômica. Atualmente, o Japão possui a quinta maior economia do mundo, tá? Isso foi inferido em 2020. Bom, no Japão, o que vai se destacar é a produção e exportação de veículos, equipamentos eletrônicos e artigos de informática. Além dessas áreas, a gente vai ter também o desenvolvimento da metalurgia, siderurgia, produção naval, né? E também a questão do forte sistema bancário japonês. Então, eu acho que torna-se muito perceptível para vocês que em nenhum momento eu falei sobre a questão do setor primário. O caso da economia japonesa concentra-se especificamente no setor secundário e também no setor terciário da economia. E aí vocês devem estar se perguntando, né, o porquê disso. A gente vai responder isso mais para frente. Eu trouxe aqui para vocês algumas das marcas, né, mais conhecidas e que são japonesas, como por exemplo a Seiko, que é uma empresa que produz relógios, né? A gente tem a Nintendo, a Sony, a Canon, a Jimoto, todas essas são mundialmente conhecidas e tem por base, né, o Japão. Em relação ao fato de que o Japão é um grande exportador, né, desses produtos de alta tecnologia e produtos feitos industrialmente, ele é um grande importador de matérias-primas e de produtos agrícolas. Isso por quê? Porque o território japonês ele é muito acidentado, né? A gente tem muitos acidentes geomorfológicos, sendo que 16% apenas do território japonês é plano. Então não viabiliza a produção agrícola nem a criação de animais, né? Então o que acaba acontecendo é que eles precisam importar de outros países. Então, assim, a gente pode falar, né, que o território nacional é montanhoso, sendo que apenas 16% do país é composto por áreas de planície, característica que dificulta o desenvolvimento da agricultura. Então, a produção de gêneros alimentícios é insuficiente para suprir a demanda interna, né? Somente o arroz consegue abastecer o mercado nacional, não havendo necessidade de importá-lo. Todo o resto dos alimentos são importados, né? Então, no território japonês também existem poucas reservas de recursos minerais. Eu trouxe aqui para vocês um mapa, né, de topográfico, que ele vai mostrar para vocês como funciona esses acidentes geomorfológicos no Japão. Então, em verde vai variar de 0 a 50 metros, aí subindo esse amarelinho aqui de 250 a 500 metros, e a medida que vai para o vermelho é de 500 a 1000 metros, né? Como vocês podem perceber, grande parte do território japonês, que é isso aqui, ó, tá marcado, né, em amarelo, vermelho, algumas áreas em branco, que é basicamente a variação de 2.000 a 4.000 metros, cadeias montanhosas, né? Então, pouquíssimas áreas estão em verde e são planícies, né? Então, é isso. Respondendo a pergunta que eu tinha feito lá no início. Em comparação, por exemplo, à China, que a gente estava discutindo há pouco, vocês podem perceber aqui que parte do território, ele também é acidentado, né? Mas que ele possui grande parte em planícies, né? Essas planícies favorecem a produção agrícola. Então, eu acho que no outro slide a gente vai falar sobre a Índia. E antes de passar para ele, eu queria trazer duas informações para vocês. A primeira é que os principais parceiros econômicos, né, de exportação são os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul e Hong Kong, que vão exportar esses produtos tecnológicos. Ao passo que
os principais parceiros econômicos de importação são China, Arábia Saudita, Austrália e Indonésia. E aí vocês devem estar se perguntando, por que disso? Por que a gente está falando da China, da Arábia Saudita, da Austrália e da Indonésia? O que esses locais têm a oferecer ao Japão? Principalmente produtos advindos do setor primário, gente, que a gente discutiu. A ideia da produção agrícola, pecuária e principalmente a ideia da extração de petróleo, né? Lembrando que o Oriente Médio, ele tem essa preponderância em relação às outras regiões da Ásia. Então isso mostra o interesse, por exemplo, do Japão, dos Estados Unidos também, em relação à Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio, tá? Então, ok, a gente vai falar um pouco agora sobre a economia da Índia. Passando adiante, a gente trata aqui. A economia da Índia, ela chegou a ser a 10ª maior economia do mundo. O PIB do país em 2007 chegou à casa de 800 bilhões de dólares, com um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. A economia indiana é a segunda que mais cresce no mundo. Contudo, a desigualdade social no país, ao invés de diminuir, aumenta cada vez mais. De novo, a ideia de que crescimento econômico nem sempre acompanha o desenvolvimento social, né? O desenvolvimento da sociedade como um todo. A Índia mesmo tem esse aumento da sua economia, do seu PIB, apresenta altos índices no ranking, mas mesmo assim a gente tem altas taxas em relação à pobreza, miséria, doenças, a ideia do analfabetismo também. Então é sempre muito bom estar atento a essas coisas, né? O principal responsável pelo crescimento econômico da Índia é o setor de serviços, então setor terciário, hein? Embora seja o setor agrícola responsável por 3 em cada 5 empregos no país. Então, de novo, a gente tem a Índia como um país, né, precursor do primeiro setor e do terceiro setor, né? O setor voltado para os produtos in natura e o setor voltado para os serviços e o comércio. É muito interessante quando eu estava fazendo esse slide, eu estava pensando que toda vez que a gente vê a Índia, né, em algum documentário, em algum filme, a gente vê aquele caos nas grandes cidades, né? Aquela quantidade gigantesca de comércio, de pessoas passando pela rua. Então você vê o quão influente é esse setor de serviços, né? Aqui fala sobre alguns produtos agrícolas comuns, como o arroz, o trigo, o algodão, o chá, cana-de-açúcar, sementes, né, oleaginosas, especiarias, legumes e verduras. A gente também tem criação de aves, cabras, ovelhas, búfalos e peixes. E o principal produto de mineração, voltando ao setor primário da economia, é o minério de ferro, embora sejam explorados também carvão, diamante, cromita e asfalto natural. Bom, ocorre essa diversificação dos setores da economia, como eu já falei para vocês, não é muito bom que as economias estejam estagnadas em um único setor, né? É bom que ocorra essa dinamização, então investimento na agricultura, na pecuária, investimento na indústria de tecnologia ou de baixa tecnologia, investimento também no setor de serviço, comércio, turismo. É o que a Índia tem feito, né? As áreas que mais têm se desenvolvido são a de aço, equipamentos e máquinas, cimento, alumínios, fertilizantes, indústria têxtil, né? A indústria de biotecnologia, produtos químicos, softwares e medicamentos. Então, todas essas, né? Essas duas últimas aqui, então, são, assim, as mais evidentes, né? Que é a indústria da informática, robótica e também de medicamentos. Ok, trazendo uma outra perspectiva para vocês, a gente fala sobre a indústria cinematográfica indiana, né? Vocês devem ter visto no TikTok nos últimos tempos aqueles memes sobre as novelas indianas e isso é produzido lá também. A indústria cinematográfica deles se chama Bollywood, que é uma referência à cidade de Mumbai, que antigamente se chamava Bombay, né? E a Hollywood, que é o berço da indústria cinematográfica norte-americana. Então, todos os anos eles produzem dezenas, centenas de filmes e novelas e séries, né? Só que, apesar do grande desenvolvimento econômico da Índia nos últimos setores, seja no campo da agricultura, da indústria, dos serviços, o governo ele continua gastando mais do que arrecada, né? O
que aumenta a dívida externa do país. Então ele toma muito empréstimo. À medida que ele vai tomando esses empréstimos, os juros vão subindo cada vez mais, até um ponto em que fica difícil pagar essa dívida externa, né? Então, o rápido crescimento da população, que também é um dos locais em que a gente tem o maior crescimento vegetativo do mundo, reside em maior necessidade de investimentos sociais, ambientais e econômicos por parte do governo, né? Então, a gente fala que a economia da Índia passou a crescer após as reformas econômicas que ocorreram em 1991. Desde então, os níveis de pobreza, desnutrição e analfabetismo históricos no país estão diminuindo lentamente, né? Embora permaneçam muito altos. Então, eles estão diminuindo lentamente, mas enquanto eles diminuem lentamente, a população cresce enormemente, né? Então, cria essa divergência, esse conflito. Então, passando agora para o nosso próximo tópico, e antes disso eu preciso tomar um pouco d'água, então vocês vão me desculpar. Peraí, só um minuto. A gente vai discutir então os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, né? Bom, o termo tigres asiáticos se refere a 4 países da Ásia, sendo 3 do Extremo Oriente e 1 do Sudeste Asiático, né? Eu acho que eu tô confundindo. Mas é isso, eu sei que são são alguns do Extremo Oriente, outros do Sudeste Asiático. Que a partir da década de 1970 alcançaram um acelerado desenvolvimento industrial e econômico, né? E aí vocês se perguntam por que esses tigres asiáticos? Em relação à agressividade administrativa e também a localização desses países no continente asiático, né? Então, os que compõem os tigres asiáticos clássicos são a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. Bom, foram vários os fatores responsáveis pelo desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Implantou-se nesse país um modelo industrial caracterizado como IOE, que é industrialização orientada para exportação, então produzir para vender. Esse modelo econômico é fundamentalmente exportador. Dessa forma, sua produção é diversificada e voltada para o mercado de países desenvolvidos, né? Então, vender para as nações poderosas. No entanto, o consumo interno não é incentivado, uma vez que os impostos inseridos nos produtos são elevados. Então, você produz para vender e, basicamente, limita, de certa forma, o consumo das pessoas que vivem em seu território, né? Os tigres asiáticos, com exceção da Coreia do Sul, adotaram uma política de incentivos para atrair as indústrias transnacionais. Foram criadas zonas de processamento de exportação, com doações de terrenos e isenção de impostos pelo Estado. Então, muito próximo àquelas IES que a gente já viu, né? Zonas econômicas especiais, a gente vai ter essas zonas de processamento de exportações, né? Para vender para esses países desenvolvidos. O modelo sul-coreano se baseia na instalação de chaebols que se caracterizam por redes de empresas com fortes laços familiares, né? Então, quando vocês pensarem em chaebols, vocês pensam em empresas familiares, né? Que são passadas ali pelos membros de uma mesma família. 4 grandes chaebols controlam a economia sul-coreana e têm forte atuação no mercado internacional. São eles a Hyundai, a Daewoo, a Samsung, e a gente também vai ter a Look Gold Star ou LG, que a gente conhece atualmente, né? Somente na década de 1970, eles passaram a permitir, né, a instalação de transnacionais na Coreia do Sul. Só que, assim como a China fez com as zonas econômicas especiais, é imprescindível que ocorra a associação entre uma transnacional e uma empresa do país. Então, aqui vocês viram alguns exemplos de empresas, né? A gente pode passar para frente. Para o desenvolvimento econômico de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, foi necessário o forte apoio do governo, desenvolvendo projetos de infraestrutura, né? Projetos de infraestrutura, transporte
e energia. A gente vai ter também a ideia de investimentos em educação e qualificação profissional, formar mão de obra qualificada, né? Nesses países asiáticos a gente também encontra grande quantidade de mão de obra disponível, mão de obra barata e que pode ser explorada, né? Baixos custos para instalação de empresas, então já dispunham de uma infraestrutura para instalação e para exportação dos produtos. A gente também vai ter o financiamento das instalações industriais, né? O próprio governo vai arcar com isso, incentivos tributários e também vai ter um forte apoio do governo. Bom, falando sobre os novos tigres asiáticos agora, em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, né? Então aqui a gente vê todos, né? A gente vai ter os clássicos China, Hong Kong, Coreia. Gente, desculpa. Minha cabeça está começando a ficar ruim. Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. E agora a gente vai ter os novos tigres, né? Que vão ser Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. A principal característica dos novos tigres asiáticos é o amplo recebimento de investimentos estrangeiros, principalmente por meio da atuação das empresas multinacionais e também de fábricas de peças ou até maquiladoras montadoras. Então vai se criar essa carência em relação a investimentos internacionais e também vai haver a instalação dessas empresas transnacionais, né? Quando eu estava lendo material para fazer esse trabalho para vocês, eu percebi a questão das maquiladoras, que é influente nessa região dos novos tigres asiáticos, assim como é influente na região do México, né? Pertence aí à América. As principais fábricas que se instalaram no território dos novos tigres asiáticos são dos setores têxteis, alimentícios, de calçados, de brinquedos e também de materiais e produtos eletroeletrônicos. Então, geralmente são empresas que não precisam tanto assim de mão de obra qualificada para estar operando, né? Essa tendência crescente de recebimento de investimentos está relacionada com a vantagem que esses países oferecem, como menores custos de produção e uma mão de obra que, por um lado, não possui tanta qualificação quanto a dos tigres asiáticos clássicos, mas, por outro, ocasiona um gasto bem menor em termos de remunerações e direitos trabalhistas, né? Então, é muito aquela ideia das vantagens para localizar uma dada empresa naquele território, né? Às vezes é por questão da localização geográfica, às vezes é pela questão da disponibilidade de mão de obra barata, ou porque o mercado consumidor é muito atraente. Então, são diversos os fatores, né? Pode-se dizer que o mesmo processo de desenvolvimento econômico vivido pelos tigres asiáticos originais ao longo da década de 1980 foi repetido pelos novos tigres a partir da segunda metade da década de 1990 em diante, né? Os países asiáticos predominantemente agrários transformaram seus espaços geográficos com uma maior atuação dos setores secundários da indústria e terciário dos serviços e comércio, um acelerado processo de urbanização. Então, realmente, a gente tem a substituição dessa paisagem agrária, né, para uma paisagem que é mais voltada para essa questão da industrialização e da comercialização. Aí trago como exemplo a Tailândia, né, onde a predominância dos produtos agrícolas no volume de exportações foi substituída pela comercialização de produtos maquinofaturados, especialmente os equipamentos eletrônicos e produtos têxteis, né? O Vietnã também é considerado um exemplo emblemático, pois apresenta-se como um país em recuperação diante do legado do conflito contra os Estados Unidos, né? Também os impactos gerados pelo período de reabertura econômica adotada pelo governo. A gente tem ainda esse problema, né, que advindo da guerra do Vietnã. Bom, apesar de terem apresentado notáveis melhorias sociais e de condição de vida, ainda é muito cedo para dizer que os novos tigres apresentarão o mesmo sucesso socioeconômico dos tigres clássicos, né? Pois apresentam economias muito frágeis e altamente dependentes do mercado de exportações. Então,
há uma necessidade de diversificação da economia nesses países. Não podem se sustentar apenas nessa vinda de investimentos estrangeiros, né? Então, há uma necessidade de dinamizar suas economias e fortalecer suas empresas locais. Então, é isso, gente. Eu volto daqui a pouco com a correção dos exercícios. Então, gente, vamos agora para a correção das atividades do PET, semana 4. Então, bora lá. Atividade número 1. A Índia ganhou projeção após a década de 1990, tornando-se fornecedora da mão de obra qualificada para universidades e empresas estadunidenses e europeias. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a questão do investimento em educação e qualificação dos profissionais. Além disso, foram criadas diversas empresas inovadoras ligadas a esses setores, né? Ligadas a setores que são mais tecnológicos, assim, de informática. Então, a alternativa correta é a letra C, robótica e informática, justamente por essa questão de ter havido nos últimos anos o maior investimento na produção de softwares e também de robôs ligados ao cuidado com o meio agrícola, né? Então, eu encontrei uma matéria muito legal que fala sobre a criação de drones, a criação de robôs agrícolas que são empregados realmente para o desenvolvimento do agronegócio na Índia. Então, a alternativa correta é a letra C. Na sequência, a 2, né? A Ásia apresenta grande disparidade econômica entre suas nações. Então, grande desigualdade social entre as nações. E isso ocorre entre as diferentes regiões do continente asiático e dentro dos próprios países, né? Como a gente já viu anteriormente, a ideia de que o desenvolvimento econômico, ele não significa desenvolvimento da sociedade, né? Às vezes ocorre muito concentração de renda, as pessoas não têm como se manter. Então, há realmente essa ideia da disparidade econômica entre as nações. As atividades econômicas desenvolvidas no continente são bem variadas. A gente viu que tem forte expressão do setor primário, né, com a agricultura, pecuária e também com o extrativismo, desenvolvimento do setor secundário, a questão de indústrias de alta tecnologia e também do setor terciário, né? Nos últimos anos a gente vê uma progressão do setor de serviços, comércio, também do turismo. Então, nesse sentido, indique os principais elementos da economia asiática. Acho que eu acabei de responder, né? A gente fala sobre agricultura, extrativismo, né? Por exemplo, nos países do Oriente Médio, a gente fala sobre extrativismo de petróleo. Na Rússia, por exemplo, a gente fala sobre a extração de petróleo, gás natural. A gente também tem em outros países a extração de carvão mineral, minérios, né? A gente também tem a pecuária, que é muito expressiva nas regiões da Mongólia. A gente tem a indústria de alta tecnologia, que é muito expressiva em Israel e ao mesmo tempo no Japão, na Coreia do Sul. E a gente também tem a prestação de serviços, né? Tem se expandido no Oriente Médio, que é muito expressiva na Índia, né? E também em outras nações. Então, acho que foi muito bem respondido. A número 3 fala: produto agrícola que é a base da dieta de grande parte da população dos países da Ásia, sendo a produção do continente responsável por 26% da produção mundial. É o arroz, e isso tá em um dos textos do PET, então é só você subir aí, que essa foi de graça, né? Mas, assim, a gente vê muito essa questão da produção do arroz, países como, por exemplo, a China, né? Que são predominantemente agrários, né? Tem uma força agrária expressiva. A número 4. O Japão é um país composto por um arquipélago situado no Oceano Pacífico e localizado no extremo leste do continente asiático. Então aqui já tem informações, é um arquipélago, né, situado no Oceano Pacífico, localizado no extremo leste do continente asiático, né, o extremo oriente, a região do extremo oriente. Atualmente possui a terceira maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. Com base no texto, descreva o setor industrial do Japão. Então, vocês podem usar o texto, né, que o PET trouxe, ou vocês podem usar as informações que eu apresentei durante a aula. Por exemplo, o Japão, ele se destaca pela produção e exportação de veículos. Então, ele tem um setor automobilístico extremamente tecnológico, equipamentos eletrônicos e artigos de informática, softwares, robótica, microeletrônica, biotecnologia, química fina, nanotecnologia.
Além dessas áreas, a metalurgia, siderurgia e produção naval também são destaques na economia japonesa. Além de grandes empresas multinacionais, o Japão conta com um forte sistema bancário, né? Então isso também complementa bastante. Fechando, na verdade eu acho que essa é a penúltima, né? O turismo é uma atividade que tem apresentado crescimento no Oriente Médio. Vocês lembram muito lá daquela ideia que eu falei com vocês que no Oriente Médio havia um enfoque na questão da extração do petróleo. Só que as economias, elas não podem ficar presas a apenas uma atividade, porque se elas ficarem presas em uma atividade, é muito mais fácil que elas entrem em crise. Por isso essa ideia da dinamização econômica e essa expansão para o setor de serviços, a ideia do comércio e também do turismo, né? Com grande destaque nos países do Golfo Pérsico, sobretudo nos Emirados Árabes Unidos, que, preocupados em diminuir a dependência econômica em relação ao petróleo, têm destinado altos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento do setor com a construção de hotéis luxuosos, praias e ilhas artificiais que atraem turistas do mundo todo. Exemplo disso foi a construção da cidade de Dubai. Então, bora lá. Fechando aqui a última questão, né, a 6, sobre as atividades agrícolas no continente asiático, marque V nas sentenças verdadeiras e F nas sentenças falsas. Em muitos países asiáticos, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização, como ocorre no Japão e em Israel. Peraí, gente. Em muitos países asiáticos, as atividades agrícolas são realizadas com pouca tecnologia e baixa mecanização. Certo. Só que eles finalizam de uma forma errada, como ocorre no Japão e Israel. A gente viu que, ao contrário, em Japão e Israel, há, até mesmo por condições climatológicas, geomorfológicas e sociais, o emprego, né, de alta tecnologia na agricultura e pecuária, até mesmo para favorecer a produção agrícola. Israel, por exemplo, se localiza num deserto, né? Então tem que ter um sofisticado sistema de irrigação para que as culturas floresçam de alguma forma. Então essa é falsa, a letra A é falsa. A letra B. Vários povos asiáticos praticam agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, ela é pautada no plantar para comer, né? E se sobrar a gente vende, mas é principalmente para manter a família. Responsável pela produção de alimentos para o consumo interno, que eu acabei de falar, especialmente de arroz, alimento básico das populações do continente. Essa está certa. Alguns países asiáticos apresentam técnicas agrícolas modernas e irrigação, fatores que lhe garantem elevada produtividade. É o caso de Israel, que eu já tinha comentado. O sistema agrícola de plantation foi criado na Ásia, falsa. Aí já tá falsa, foi criado na Europa. Por causa dos resultados positivos, foi introduzido no século XIX no continente europeu. Falsa, é o contrário, né? Foi criado na Europa e foi introduzido na Ásia através do imperialismo, né? A letra E. Então a D é falsa, tá, gente? Em diversos locais da Ásia, pratica-se a plantation, monocultura cuja produção é destinada à exportação. Sim, isso é verdade, né? Depois da aplicação do plantation, existe sim algumas economias que têm como base a monocultura, plantar para exportar, né? A F, arroz, trigo, algodão, cevada, chá, tabaco e frutas estão entre os principais produtos da agricultura asiática, certo, né? Verdadeira. E a letra G, o Paquistão e a Turquia são os maiores produtores mundiais de arroz, junto com o Irã e o Iraque. Não, é falsa. Os maiores produtores, eu acho que é a China, se eu não me engano é a China, né? A China, a Índia também tem uma expressiva parcela aí, nessa produção. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui, espero que não tenha ficado entediante. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de me procurar ou procurar a Roberta. E até a próxima aula, que vai ser sobre cartografia e produção de mapas temáticos. E a gente ainda vai ter uma oficina daqui a um tempo sobre produção de gráficos. Então, até mais, tchauzinho e fiquem bem.